Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre potência e antes vamos começar de uma maneira que faça parte do nosso dia a dia, né? Como que eu sei que um carro é mais potente que o outro? Bom, como que eu consigo comparar um carro de corrida de velocidade, como esse aqui, que eu desenhei, e eu quero comparar esses dois carros, né? Um carro de corrida em velocidade e um carro popular. Como que eu sei qual dos dois carros é mais potente? Bom, uma maneira de fazer isso é o seguinte: eu marco um intervalo de tempo, por exemplo, de 1 segundo, e observo qual a velocidade que esses dois carros atingem partindo do repouso, tá certo? Depois desse 1 segundo. Esse carro de corrida, ele pode atingir, por exemplo, a velocidade final dele pode ser de 100 quilômetros por hora, enquanto esse carro aqui popular atinge uma velocidade final de 30 quilômetros por hora. Bom, se eu observar isso nos carros, eu consigo dizer claramente que o carro número um é o carro mais potente e o carro número 2 é o carro menos potente. Agora, para entender isso melhor, eu preciso pensar um pouquinho no que acontece com o motor desses carros, tá certo? Vamos pensar aqui no motor. A gente não vai ter uma explicação muito técnica não, tá? Vai ser um pouco mais conceitual até. Bom, esse motor faz uma força no carro, o motor faz uma força no carro e faz esse carro movimentar, tá certo? Então a gente tem aqui uma força agindo num corpo de massa M que é o carro. Bom, essa força realiza um trabalho, não é? Essa força realiza trabalho, tá certo? E a esse carro 1 está associado um trabalho tal 1 e esse carro 2 está associado um trabalho tal 2. Esse trabalho 1 fez com que o carro 1 conseguisse atingir uma velocidade de 100 km por hora no intervalo de 1 segundo. E esse trabalho 2 fez com que o carro 2 conseguisse atingir uma velocidade de 30 km por hora no mesmo intervalo de tempo que é 1 segundo. Tá certo? Existe uma grandeza que me permite comparar a força de cada um desses carros. Eu vou chamar essa grandeza de potência. Vou representar assim, tá certo? POT. E essa potência é definida exatamente como trabalho realizado no intervalo de tempo. Tá joia? Bom, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Peguei esse carro, que não é nenhum carro popular, e agir nesse carro com uma força de 1.000 newtons durante esse carro, por causa dessa força, ele andou, vamos supor, 20 metros. Ele teve um deslocamento de 20 metros no intervalo de tempo de, deixa eu ver aqui, 5 segundos. Tá certo? Qual a potência desenvolvida pelo motor desse carro? Bom, a primeira coisa, vou calcular o trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento. Beleza? Trabalho, força vezes deslocamento. A força foi de 1.000 newtons e o deslocamento foi de 20 metros. Logo, o trabalho foi de 20.000 joules. Tá certo? Bom, para calcular a potência, é só dividir o trabalho pelo intervalo de tempo. Bom, o trabalho foi de 20.000 joules. E o intervalo de tempo foi de quantos segundos? 5 segundos. Portanto, a potência desenvolvida foi de 20 dividido por 5, 4.000 watts, que é a unidade de medida de potência, que é joule por segundo. Sempre que eu fizer uma conta e encontrar joule por segundo, a unidade resultante é o watt, tá certo? Que a gente escreve assim, watt. Eu posso escrever também da seguinte forma, 4 quilowatts, tá certo? Esse K representa, onde K representa 10 elevado à terceira. 1 vezes 10 elevado à terceira, tá certo? Mesma coisa que multiplicar por 1.000. Bom, volta para essa fórmula aqui de potência. Potência é trabalho dividido por
intervalo de tempo, tá? Mas trabalho é força vezes deslocamento. Quando eu faço a seguinte conta, ó, força vezes ΔS sobre ΔT. Escrevi a mesma fórmula, né? O que é esse ΔS sobre ΔT? Isso não é velocidade média? Isso é velocidade média. Portanto, eu posso escrever potência também como força vezes a velocidade média desenvolvida. Vamos calcular a velocidade média desenvolvida por aquele carro? ΔS sobre ΔT. ΔS foi de 20, o ΔT foi de 5. Isso é igual a 4, né? 4 metros por segundo. Logo, a potência desenvolvida vale quanto? A força, que é 1000 newtons, tá certo? 1000 newtons vezes a velocidade. E a velocidade vale quanto? Velocidade vale 4 metros por segundo. Essa conta dá 4.000 N vezes M, Newton vezes metro é Joule, dividido por segundo, que é watt, né? Essa conta dá 4.000 watts do mesmo jeito. Então agora a gente aprendeu a calcular a potência média de duas maneiras. Uma maneira é utilizando a definição de potência e a outra maneira é utilizando a fórmula, essa fórmula aqui, ó, que potência é força vezes velocidade média. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.